O que você acha que é pior sentir? Culpa ou vergonha? As duas coisas? Então vamos lá que eu vou explicar para você a diferença entre essas duas emoções. Uma das emoções que mais nos machuca enquanto seres humanos é a chamada vergonha. A vergonha, ela diz respeito a um olhar negativo, a uma avaliação, um julgamento negativo sobre quem eu sou, sobre a minha pessoa. Já a culpa diz respeito a uma avaliação negativa sobre o que eu fiz, sobre o meu comportamento. E é muito diferente, gente, quando eu entendo que eu sou ruim e quando eu entendo que o meu comportamento foi ruim. Quando eu entendo que eu sou inadequada e quando eu entendo que o meu comportamento não foi adequado. Por isso, sentir culpa e sentir vergonha são coisas diferentes e eu espero que ao final desse vídeo você entenda bem a diferença que existe entre essas duas emoções. A vergonha, além de gerar um mal-estar emocional, ela pode nos fazer assumir alguns comportamentos defensivos que são destrutivos. Por exemplo, uma pessoa, quando ela se sente envergonhada numa determinada situação em que ela foi, por exemplo, humilhada, ela pode reagir com agressividade e pode tornar as coisas ainda piores do que já estavam. Já a culpa é uma emoção de responsabilização comportamental, como escreveu Paul Gilbert no livro Terapia Focada na Compaixão. Na culpa, eu tenho uma responsabilização acerca do meu comportamento e na vergonha, eu tenho a necessidade de me defender, afinal de contas, o meu eu foi ferido ali. A vergonha, então, vai ter essa característica de voltar a minha atenção para dentro de mim, para o meu self, para a minha reputação que foi manchada. Já a culpa, ela vai levar a minha atenção para fora de mim. Eu vou voltar o meu olhar para o outro de forma empática e para o dano que eu causei a esse outro e para os reparos que eu preciso fazer a esse dano que foi causado. Na vergonha, nós experimentamos emoções como ansiedade, raiva, abatimento. Já na culpa, nós experimentamos algo muito mais voltado para a tristeza, para o pesar e para o remorso. Quando as pessoas sentem vergonha, o comportamento delas é muito mais de evitação, de negação e de busca de apreciação. Já no caso da culpa, o comportamento ele é muito mais direcionado ao pedido de desculpas, a um comportamento de reparação dos danos, em buscar aliviar de alguma forma aquilo que foi provocado a outra pessoa. Observando essas diferenças, nós podemos perceber que não há vantagens na emoção vergonha, enquanto que a culpa, apesar de ser desconfortável muitas vezes, pode ser uma emoção vantajosa, uma vez que nos conecta ao outro de uma forma positiva, direcionando o nosso olhar em benefício do outro, nos ajudando a nos comportar de modo a corrigir o problema que ocorreu naquela relação. É claro que eu não estou falando aqui de uma culpa inadequada, como ocorre, por exemplo, em quadros de transtorno depressivo. Nós estamos falando aqui de uma culpa comum, que eu e você podemos sentir facilmente no dia a dia, uma vez que podemos facilmente cair em erros ou falharmos com as pessoas ao nosso redor. Inclusive, eu gosto muito de uma citação do Paul Gilbert em que ele escreve assim: a culpa pode ser normal e natural e deve ser esperada, porque ninguém passa pela vida sem nunca ser prejudicial, insensível e até cruel. Todos nós, como seres humanos, somos dotados com a capacidade de falhar. Inevitavelmente, em algum momento, nós vamos errar. E ao cometermos esse erro, podemos prejudicar outras pessoas ou podemos falhar em algo que o prejuízo seja somente para conosco. Mas em qualquer uma dessas situações, se você tem muita dificuldade em lidar com a culpa, talvez seja o caso de você trabalhar em terapia a capacidade de elaborar bem aquilo que aconteceu e produzir o perdão. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, nós não vamos entrar nesse tema agora. Por hoje, eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui e até a próxima semana.